Olá! Se você não me conhece, deixe-me me apresentar rapidamente. Meu nome é Cláudio Luiz Caivano, eu sou advogado, pós-graduado em Direito Tributário e Processo Tributário e certificado em Compliance avançado pela Thomson Reuters. Hoje, nesse vídeo, eu quero te apresentar os 5 piores e mais comuns erros que os empreendedores e empresários brasileiros acabam cometendo, porque não recorrem à assessoria de um advogado tributário. Então vamos direto ao assunto, porque você deve estar curioso para saber e talvez, como muitos empresários, você também cometa alguns deles. Isso não é nenhum problema, é possível corrigir. Então vamos ficar atentos para que nós possamos tomar uma solução para cada um desses problemas. O erro de número 5, um dos mais comuns: não conhecer os impostos e as alíquotas que incidem sobre o seu negócio. Isso é um problema muito grande e pode ocasionar prejuízos enormes, porque não os conhecendo e não sabendo as alíquotas que incidem sobre o negócio, como você vai fazer preço, como você vai determinar o seu custo. Sem saber o custo, você não tem como gerir o seu negócio. Então, o mais adequado é que você tenha sempre próximo de você um contador de confiança, além do seu advogado tributário de confiança. Erro de número 4. Receber a cobrança de um tributo antigo sem saber do que se trata e já ir pagando por temor de ser inscrito no CADIM ou ter um protesto. O mais indicado, isso é muito comum, nas 3 esferas, seja município, estado ou a União, tendo recebido essa notificação ou mesmo uma cobrança, não perca tempo. Consulte um advogado tributário para que ele possa estabelecer o que você deve fazer, se é possível impugnar, se é possível anular, ou mesmo se esse crédito tributário já está prescrito. Então, você apresentará através do seu advogado a defesa administrativa ou judicial para se ver livre dessa cobrança. Erro de número 3. Falta de controle sobre o seu DEC. O que é o DEC? DEC é o domicílio eletrônico do contribuinte. Se você tem um contador, uma contabilidade outsourcing, ou seja, é fora do seu escritório, é fora da sua empresa, muito provavelmente esse DEC está em poder do seu contador. Normalmente um escritório de contabilidade cuida de muitas empresas e pode haver um atraso. Esse atraso pode prejudicar o prazo de resposta que muitas vezes você tem a uma notificação, a um auto de infração. Isso é muito perigoso. Então esse erro pode ser corrigido facilmente. Como você, dono da sua empresa ou alguém dentro do seu escritório, da unidade da sua empresa, ter o acesso ao DEC, seja municipal, estadual ou mesmo o federal através do ECAC. Isso é muito importante para evitar prejuízos, para evitar cobranças de tributos. Antes de mostrar a você o erro muito comum e que eu chamei de número 1, o principal equívoco, eu quero dizer a você que, como advogado tributário e já trabalhando na área há bastante tempo, eu estabeleci como sendo estes os erros mais comuns, aquelas consultas que nós recebemos dos nossos clientes para tentar dirimir as dúvidas e objetivar uma solução factível para evitar maiores prejuízos para a sua empresa. Uma empresa vive de dar lucro e neste momento, como o que nós atravessamos no Brasil e no mundo, né? Podemos dizer assim, neste ano de 2020 foi totalmente atípico, muitas outras questões podem estar envolvidas, tais como execuções fiscais, autos de infração, notificações, que talvez haja a necessidade de algum tipo de atividade administrativa. Muitas vezes as empresas optam por fazer as suas defesas administrativas através de um contador. E muitas vezes um bom contador pode conhecer muito da legislação, mas pode conhecer pouco da forma. A forma é procedimento, o procedimento administrativo para processos administrativos. Ele segue um rito em detrimento da própria lei administrativa em cada esfera, ou seja, municipal, estadual e federal, e baseada no Código de Processo Civil. Então é muito importante que, além do próprio contador, você consulte o seu advogado tributário. E aí eu chego finalmente ao erro de número 1, que é justamente não ter um assessor jurídico tributário
para a sua empresa. É de suma importância. Acredito que os outros 4 já tenham te demonstrado isso. E por quê? Porque o advogado tributário pode te ajudar num planejamento tributário para evitar sonegações fiscais. A sonegação fiscal envolve um risco muito grande para o empreendedor, para o empresário, que é o crime tributário. Crime tributário é algo temerário, com o qual o empresário, empreendedor deve se preocupar e muito. Tributo não serve para financiar o seu negócio. Não cometa esse equívoco. Por isso, procure um advogado tributário de sua confiança para sempre lhe auxiliar na tomada de decisões neste sentido. E nesse sentido, o advogado tributário também pode te alertar para alguns acontecimentos. Por exemplo, você pode ter pago um imposto a mais, o tal do indébito tributário, ou seja, que você tem direito ter devolvido aquilo que você pagou a maior ou que pagou indevidamente. E o que existe no mercado, se você está sob o regime tributário do lucro real ou do lucro presumido, você já deve ter ouvido falar na tal da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Ou seja, você pode recuperar parte do PIS e COFINS pagos nos últimos 5 anos, através de compensação tributária. Você já imaginou o que isso pode representar na sua empresa? E não pense que só serve para empresas que negociam mercadorias, ou seja, que tem o tributo incidente ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Serve também para imposto sobre serviço, para aquelas empresas de prestação de serviço, por analogia, que podem excluir o ISS da base de cálculo de PIS e COFINS, também que estejam sob o regime de tributação e de apuração tributária de lucro real e lucro presumido. Nesse sentido, fique você sabendo, como regra de ouro, que você pode imediatamente, consultando seu advogado tributário, contratando e ajuizando a ação específica, você pode imediatamente, quando conseguir o deferimento da liminar, conseguir parar de pagar essa diferença imediatamente, incidente sobre os próximos eventos. Então é muito importante que você contate e finalmente contrate um advogado tributário para te auxiliar. Você pode estar deixando de recuperar uma grande soma de dinheiro. E nesse momento que nós passamos, como eu disse, de alta crise, um dinheiro como esse pode vir em boa hora. Então consulte o seu advogado tributário. Agradeço a sua audiência e peço para você, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para que você receba nossas notificações de inúmeros vídeos que nós colocamos no canal e dê o seu like ou o seu dislike se você não tiver gostado. Isso também pode servir de feedback para os nossos próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado.